Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Hoje vamos responder a uma pergunta feita pela companheira Juliana Freitas. A Juliana, no e-mail dela, ela informa que está estudando o passe na casa espírita dela lá em Belo Horizonte, e ela descobriu que existem várias técnicas de passe, transversal, longitudinal, estalando o dedo, um monte. E ela pergunta o que eu acho disso, porque ela já assistiu uma palestra nossa, já viu como é que pessoalmente eu trabalho o passe, né? E ela, caramba, pode isso? Juliana, eu não lembro bem exatamente quem é você, né? A gente trocou e-mail, mas cada um ministra o passe como lhe é mais confortável. Jesus ensinou a imposição de mãos, tanto que é utilizada largamente nas igrejas protestantes. Pessoalmente, é a modalidade de passe que eu procuro mais atuar. A Umbanda, através da incorporação de caboclos, pretos velhos e também Exus, ao darem o passe é comum estalar o dedo. Mas eu já vi muito médium em casa espírita kardecista estalando o dedo, e em processo de vidência, relatos de médios videntes, tem nada a ver com o espírito de Umbanda. Existe ainda o passe de sopro, que André Luiz nos relata em suas obras e que a Umbanda também atua largamente com esta modalidade de passe. Transversal, longitudinal, não é pré-requisito também do espiritismo. A Umbanda, olha só, todas essas modalidades a Umbanda também trabalha. É claro que pode existir uma necessidade ou outra de fazer um longitudinal e você querendo fazer a imposição de mãos, mas aí você tem que ter uma parceria, uma confiança, uma sintonia com o seu amigo espiritual. E claro, o conhecimento da técnica, ou seja, o estudo que você está fazendo aí na tua casa espírita em Minas Gerais é fundamental. Existe um livro fantástico de Jacob Mello chamado O Passe. Jacob Mello é um grande estudioso do magnetismo, se não me engano é do estado do Rio Grande do Norte. É uma pessoa fantástica que ministra palestras incríveis, Brasil afora. Procure ele no YouTube que você vai ficar impressionado e mais ainda procure a obra, tá? O Passe. Também temos da editora Leon Denis o livro chamado Técnicas de Passe. Livro fantástico também. E claro, o estudo dedicado da coleção do nosso bom amigo André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Ele vai apresentando ao longo de vários números, de várias obras, diversas modalidades de passe. E claro, se você tiver a disponibilidade, o senso de aprendizagem, vai conversar com o Preto Velho no terreiro de Umbanda. Eu já fiz isso várias vezes, é fantástico. Por que o senhor estala o dedo? A gente tem muito doutor em espiritismo aí que condena, mas sem perceber que muitas outras casas espíritas com médicos espirituais de nome alemão, que fazem? Não importa o procedimento no passe, importa em ajudar a quem precisa. Esse é que deve ser o mandamento maior: servir, amar. E foi isso que Jesus esperou de nós. Então a gente tem alguns pseudodoutores aí que falam: não, mas não pode cruzar o dedo, só pode imposição de mão. Olha a intolerância intramuros. Já abordamos em outros episódios. Tem espírita que só pode imposição de mãos. Vamos deixar a necessidade do trabalho, ao bom senso do grupo, ao respeito e, claro, às informações que nós temos aí. E nunca deixe, você que assiste, de perguntar ao amigo espiritual o que ele acha. Amigo, o que você acha de eu deixar sua mão imposta? Pode? Vamos ver como é que acontece? Faça essa experimentação. É bom para você. Vamos lembrar que para servir, nós temos que servir bem, sem
aquele senso terrível de ameaça e obrigação que algumas casas espíritas estão impondo. Hermínio Miranda, em Diversidade dos Carismas, outro livro fundamental, ele condena essa formatação obrigatória, padronizada, que as casas estão querendo colocar. E olha que é um livro que data de 1984, narrando a situação de uma médium apelidada de Regina, fala isso. Algumas casas pelas quais ela passou, né, espíritas, queriam cercear a apresentação mediúnica dela, o trabalho mediúnico dela a um padrão que ela não atendia. Então, Juliana, estude, dedique-se, você está no caminho certo, ok? E não se preocupe como eu ministro passe ou a pessoa ao seu lado ministro passe. Preocupe-se em você ser útil, em você aprender a se doar. Se você sentir a mão tremer, fazer esse movimento, sacudir dessa forma, assim, não tem problema. O que importa é a doação, com boa vontade. Se a sua mão ficar paradinha imposta, que nem a minha, vale também. O que vale é o amor que está sendo disseminado em nome do Cristo. O episódio é esse. Curta, compartilhe e até o próximo episódio.